Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas através da psicografia de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, livro esse publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes, porém, de passarmos para a mensagem de hoje, vamos pedir e lembrar aos amigos que, por favor, curtam o vídeo, que compartilhem com os amigos, que possam acionar o sininho para serem avisados dos próximos vídeos e se inscrevam no canal, caso não tenham se inscrito. Nós sempre agradecemos. Se nós temos grupos espíritas, não é? Já que trata-se do Evangelho comentado pelo Espírito Emmanuel, baseado na doutrina espírita. Se tivermos grupos de estudo, companheiros de casas espíritas que pudermos estar compartilhando, agradecemos, e eu acredito que possa ser de utilidade esse trabalho. Então, fica o nosso agradecimento a todos. A mensagem de hoje é a de número 32 e tem o título de Nuvens. Nuvens. Toda vez que a gente diz, até tem aquela figura, né, da pessoa com aquela nuvenzinha em cima da cabeça, são preocupações, ou a minha vida estava ensolarada, mas de repente ficou sombria, cobriu-se de nuvens. As nuvens, elas têm uma representação simbólica para nós, muitas vezes, de representação de problemas mesmo, não é? E preocupações, desafios. E a mensagem de hoje, inspirada no versículo do Evangelho, ela nos abre uma excelente perspectiva para a nossa reflexão. Vejamos juntos então. O versículo destacado por Emmanuel está no evangelista Lucas, no seu capítulo 9, versículo 35. E ele narra uma passagem, um trecho da passagem da materialização no Monte Tabor. Jesus chama 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e vão até o Monte Tabor, e lá se materializa Elias e Moisés. Jesus se transfigura, os 3 ficam nimbados de luz imensa, e ali os apóstolos perplexos com o que acontecia. Apenas para que a gente contextualize aqui. Então, nesse versículo, nós temos Lucas narrando: e saiu da nuvem, porque no meio da materialização estava Jesus conversando com Moisés e com Elias materializados, e então surgiu uma nuvem sobre eles. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, imperativamente, indicando que Jesus deveria ser ouvido. E essa voz seria, então, a voz de Deus, que era muito comum no Antigo Testamento, não é? A voz de Deus vir falar algo. Nós sabemos que Deus não vai se expressar por uma voz entre nós, não é? Deus é o Criador. E apenas para, didaticamente, trazer um ensinamento nos revelando a relevância da missão de Jesus. Então, de novo, se vale a espiritualidade superior para trazer
a voz de Deus, o que não seria nenhum tipo de mentira, pois essa é a realidade. Quando se coloca ali e o Filho de Deus é colocado em letra maiúscula, então existe uma representação nessa filiação, e Jesus, como o Messias, ele é o Filho de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus, mas ele é o Filho de Deus escolhido, o ungido, o Messias ou Cristo, a mesma coisa, ele é o escolhido, o ungido. Essa é a significação, a tradução, né? É o ungido, o escolhido. Porque era comum de que os escolhidos para uma missão fossem ungidos. E Jesus foi ungido por quem? Por Deus. Foi a ele destinada esta missão de trazer à terra, a nós, o Evangelho, a segunda revelação das leis de Deus. Então, essa voz diz: este é o meu amado Filho. A ele ouvi. Porque ele está sendo enviado por Deus, nosso Pai. E é interessante porque Deus, essa voz, não é, que se apresenta como Deus, coloca Jesus como Filho, e Jesus nos apresenta Deus como Pai. Então vejamos que toda essa ideia, né, dessa família universal que somos, tendo Deus como Pai Criador e nós, todos seus filhos. No entanto, Jesus é o Filho ao qual ele, Deus, delegou essa missão importantíssima de trazer à terra o Evangelho. Daí ser ele o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido. Emmanuel vai comentar, então, esse versículo do evangelista Lucas da seguinte forma: o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. E aí começa, não é, essa comparação que ele faz com essas nuvens sombrias da nossa vida. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Essas são as nuvens. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida, porque o desespero, como a ira, como a revolta, como esses estados de alma de alto desequilíbrio, com certeza envenenam as nossas fontes vitais, nos adoecem. Adoecem organicamente, adoecem mentalmente, emocionalmente, de forma bem ampla. Por isso devemos cuidar muito bem da nossa saúde, holisticamente falando da nossa saúde. A orgânica, a mental, a emocional, a espiritual, de uma forma bem ampla. Isso exige muita coisa, muita atenção, muito trabalho, muito esforço, muita abnegação, muita renúncia, muito sacrifício. Mas, como é para o nosso próprio bem, valemos a pena todo esse sacrifício, dedicarmos ao nosso próprio crescimento, quer dizer, nós sairemos ganhando com isso, mas muitas vezes mesmo, ganhando como espírito imortal, mas tendo que abrir mão de certas coisas numa encarnação. Coisas, padrões mentais, condicionados do passado. Temos que abrir mão de impulsos
de formas, eu sou tal, ou então eu primeiro. Temos que abrir mão disto. É isso aí que vem o sacrifício. Porque às vezes podemos pensar, vou dar a minha vida. Quando a gente vai pensar, se for por um filho, a gente nem pisca. E a gente vai dar, sim, a nossa vida, porque a gente vai dar transformando a vida. E é uma forma de dar a vida, não é? Porque é tanta exigência, é tanto sacrifício, que é uma forma quase de imolação. Estamos lá no circo. Antigamente, os cristãos eram entregues às feras, nos circos romanos. Hoje nós não temos leões, mas temos ingratidão, temos traição, temos calúnia, temos ingratidão, temos isso tudo. São leões também, que nos consomem, mas que, lembrando lá os cristãos quando entravam nas arenas romanas, e nós vemos isso muito bem narrado no lindíssimo, lindíssimo romance de Emmanuel, Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier. Um romance assim, com certeza de Emmanuel, o que tem a nossa preferência. E lá vem muito bem narrado o sacrifício dos primeiros cristãos nas arenas romanas, e eles, quando entravam na arena, eles saudavam o Cristo, assim como os gladiadores saudavam o imperador. Ave Cristo, aqueles que têm a honra de morrer em teu nome, te saúdam. Então, é algo assim, imaginemos, se ao sermos traídos, vilipendiados, sofrermos ingratidões, calúnias e situações difíceis assim, que nos vêm muitas vezes de onde a gente menos espera, e daí dói muito mais, nós disséssemos a nós mesmos: Ave Cristo. Ave é uma saudação, como salve, salve Cristo, não é? Ave é uma palavra latina, isso é em latim, quer dizer salve, é uma saudação. Ave Cristo, eu tenho a honra, tendo nesse momento a honra de sofrer, Senhor, em teu nome, porque nós não estamos sofrendo no exercício de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Então, Senhor, neste momento, eu te saúdo, honrando esta oportunidade de exercitar e testemunhar ser cristão. Bom, agora aqui, sentada, tranquila, é fácil lembrar de falar isto. Não tem problema. Na hora ali que a dor chega e parece que o chão muitas vezes, se a gente conseguir fazer uma prece, pedir ajuda, Senhor, me sustenta nessa hora porque tá difícil, já vai ser muito bom, já vai ser muito bom. Aqueles nossos companheiros, irmãos cristãos do primeiro século que testemunharam no circo diante dos leões, são espíritos que não tem nem o que qualificar em termos de envergadura moral. Nós estamos no nosso caminho. Mas isso já faz 2000 anos, como assim a gente está longe daqueles que
testemunharam essa fé há 2000 anos. Lembra, nós espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Eles são os da primeira. Lá na parábola dos trabalhadores, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora. E a parábola é a parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos ver na contação de Jesus desta parábola, que no Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo só sobre essa parábola, e Kardec traz muito bem as mensagens que estão ali naquele capítulo, nos colocando, nós espíritas, como esses, a última hora. Nós precisamos de todos esses séculos para, enfim, com a doutrina espírita, iluminando a nossa razão e dando à nossa razão as justificativas que a razão, enfim, diz: ah, mas é isso? Ah, então tá, então eu acredito. 19 séculos. Para que, enfim, a nossa fé se iluminasse através da razão. Ok. Esse é o nosso caminho. Mas imaginemos que depois de 19 séculos é que começamos realmente a iluminar a nossa razão e fortalecer a partir dessa iluminação da razão a fé. Então nós estamos nessa construção, não é? Sendo assim, vamos entender que nos é difícil a gente imaginar que diante de uma provação eu diga: Senhor, seja louvado que esse testemunho está chegando na minha vida e eu honrarei, Senhor, e agradeço essa oportunidade. Calma, não faz tanto tempo assim que a gente está nesse trabalho de fortalecimento da fé. Sendo assim, se nós conseguirmos pedir ajuda ao alto nessa hora, chamar pelo anjo guardião, não se deixar arrastar por um impulso infeliz. Ai, que já vai ser tão bom. Porque os impulsos infelizes, ai, como nos põe a perder, não é mesmo? Então, se nós pelo menos puxarmos o freio de mão, como tem nos carros, os esforços que fazem conter as más tendências, na definição do verdadeiro espírita ou de verdadeiro cristão, mas conter as más tendências quando está tudo bem, é o que falamos antes, tranquilo, conter uma tendência, expressar minha gratidão diante da vida e dos desafios quando está tudo bem, ou que não esteja tudo bem, mas que não esteja tudo de cabeça para baixo. Agora, quando tudo parece que ficou de cabeça para baixo, aí é a hora de puxar o freio de mão. Aí é a hora da provação, aí é a hora da expiação, aí é a hora da gente provar o quanto do Evangelho nós já estamos em condições de testemunhar. Já estamos. Muitas coisas, não tudo, mas todo dia. Jesus não nos abandona, nem se esquece de continuar efetivamente nos oferecendo os exercícios, as oportunidades. Ah, mas eu não quero não. Ih, Jesus, esquece de mim. Vai testar outra pessoa, vai mandar prova para outro. Eu estou querendo uma folga. Eu quero férias. Quero férias do meu período de prova de expiação. Não tem férias, não tem não. Não tem. Nosso período aqui, ele tem calmarias. Períodos assim que a gente... Só que, por que não é férias, né? Por que calmaria é diferente de férias?
Porque na calmaria, a gente tem que se dedicar a se fortalecer para a tempestade. E nas férias a gente não se preocupa com nada. Nada. Imagina se eu vou aproveitar agora para estudar mais, para ampliar o meu nível de entendimento das coisas da vida maior. Não. Estou de férias de prova. Não tem férias. Você está no mar. A gente saiu com o barquinho lá do mundo espiritual, nós estamos no mar, não tem férias. É água todo dia, é mar todo dia, ou é chuva, é calmaria. Até chegar no porto de novo. O porto de novo é lá o mundo espiritual de novo. Aí como é que eu faço para não me perder nesse mar? Farol. Por quê? Porque além de estarmos no mar, estamos sempre perto da costa. Perto da costa tem o quê? Recifes. E para que não nos aproximemos muito da costa, porque temos que ficar no mar, atravessando, precisamos do farol. E o farol é o Evangelho. Ele ilumina. Jesus falou que ele, Jesus, personificando o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, queremos alcançar essa terra prometida. Qual é a terra prometida que fala o Evangelho? É o reino de Deus. O reino de Deus é esse mundo de paz que está em nós a ser conquistado. O reino de Deus está em nós. Assim como o inferno está em nós. Nós reencarnamos para trabalhar essa transição e cada vez mais nos aproximarmos da terra prometida do reino de Deus. Continuando. Então, por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite, ou seja, problema nenhum. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Como assim? Estou encarnado e passando por uma provação. Isso não podia estar acontecendo. Aí é muito desconhecimento, não é? Nós que já conhecemos um pouco de doutrina espírita, em conhecendo, sabemos que estamos habitando um mundo de provas e expiações. Então, as provas e expiações são esses desafios, muitas vezes de maior monta, que nos chegam e nos surpreendem, porque foi tão assim, puxa, mas estava um céu tão azulzinho e de repente cai aquele temporal. Eu posso ficar surpreso, mas não que eu não soubesse que estando no mar eu estou passível de um temporal. E ele continua dizendo: conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem, voltando à materialização no Tabor. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, ele transfigurado e Elias e Moisés materializados, tendo junto de si Moisés e Elias aureolados de intensa luz. Que visão não deve ter sido, não é? Eis, porém, no meio de toda aquela luz e beleza, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias
inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. Ora, se Deus sempre está ao nosso lado, é nos momentos difíceis em que surgem as nuvens que Ele está mais presente ostensivamente, dando-nos, de alguma forma, predispondo, oferecendo-nos, vamos colocar que é melhor, nos oferecendo mais do que nunca, nesses momentos difíceis, os recursos, o amparo, o apoio espiritual de que necessitamos para atravessar bem esses momentos. Porque é claro que os amigos espirituais sabem como é difícil nós superarmos uma provação que vem do tamanho exato da nossa dificuldade. Então, se estamos atentos, sabendo que prova e expiação é algo natural do meu caminho, eu preciso estar preparado. E quando chega, e mesmo me sentindo confrontado e perturbado, eu me lembrar que neste momento eu não estou só. Mais do que nunca eu não estou só. É neste momento que mais a providência divina vai se fazer forte na minha vida. Mas eu preciso estar, de alguma forma, buscar. É a prece em que choramos, podemos chorar. Chorar faz bem para o coração. Nada de ficar, não, eu passo pela dor, agradecendo. Não, a gente não está nessa condição. A gente vai chorar. Vai doer, eu vou chorar. Mas eu vou ter aquele choro que compreende, estende a mão e pede ajuda. E aí, como a criança, Jesus não falou para sermos como as crianças? O que a criança faz assim que ela precisa de ajuda? Ela estende a mão e ela chama, ela chora, mas está ali predisposta a receber a mão estendida para ela. Porque a mão da espiritualidade nesse momento, aí ela chega sim. Mas é preciso que a nossa esteja buscando. E que nesse momento a gente não se feche, muitas vezes revoltado porque aquilo não podia estar acontecendo na nossa vida. Mas está. E se está, e se é um fato, está acontecendo, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque é para o nosso crescimento. Se é para o nosso crescimento, mas está doendo a beça, Senhor, me ajuda. Senhor, que os amigos espirituais me apoiem, que durante o sono físico eu possa ser levado para o mundo espiritual para ser acolhido. Me inspira, Senhor, a buscar ajuda na terra, a buscar aquele que pode me apoiar, seja um amigo, seja na casa espírita. A casa espírita tem um atendimento fraterno, que é aquele desabafo que nós podemos ter e ouvir o apoio baseado no Evangelho e na doutrina. Não substitui o processo psicoterápico. Temos falado aqui, procurar ajuda profissional. Quando temos problema com a lei, procuramos um advogado. Quando temos problemas psíquicos, procuramos um psicólogo. Quando temos problemas psiquiátricos, procuramos um psiquiatra. Quando precisamos de uma cirurgia, vamos ter que ir no cirurgião. Então, nós precisamos buscar profissionais. Isso é saudável, isso não humilha ninguém. Isso mostra que nós estamos, vamos dizer assim, atentos ao nosso bem-estar e a atender às nossas necessidades. Não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Isso é importante. As universidades têm núcleos de atendimento à comunidade por preços simbólicos. Basta se inscrever e eles depois chamam. Procurem, busquem. Ok?
Caminhando para a conclusão, o nosso Emmanuel continua dizendo: as penas no sentido de sofrimentos, né? As dores e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos. Esses esclarecimentos são lições, não é? Lições. As lições nos elucidam, nos esclarecem. Quando a gente diz, entendi. Essa é a lição, o esclarecimento. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos. E isso se bem aproveitados, não é? Mas não tem problema, porque também se não aproveitar bem, lá na frente, quando a gente amadurecer, a gente vai olhar para trás e dizer assim, então aquilo que aconteceu há 200 anos atrás, entendi. Agora, 200 anos depois é que eu entendi a lição. Olha, não tem problema. Então não existe semente desperdiçada. Todo bem plantado vai germinar em nós. Às vezes nós vemos mães e pais tristes porque plantaram sementes em seus filhos e não viram elas crescerem. Calma. Às vezes é um terreno mais pedregoso, mais endurecido, precisa de tempo. Mas eu não vou estar aqui para ver. Não precisa. É importante que a gente faça a nossa parte. Vamos plantar, vamos fazer a nossa parte. A colheita, em qualquer instância, é do Senhor da vinha. A colheita é do Senhor. A nós cabe o plantio das boas coisas na vida. Dentro da nossa vida nós vamos colher no que tange a nós. Agora, o que tange a qualquer coisa externa a nós, a colheita não é nossa, a colheita é do Senhor. Agora, o que aqui fazemos conosco mesmo, plantando, arando, nos esforçando em estarmos atentos a não alagar o nosso terreno interior com mágoas, encharcar de tristeza ou envenenar com ódio, salgar com a irritação e a insensibilidade. Então, se nós estamos cuidando bem aqui desse terreno, aí os frutos vão vir, e nós vamos colher, para nós. Agora, com relação a qualquer outra coisa externa a nós, pessoas, coisas, situações, a colheita é do Senhor. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles, através dessas lições ocultas, através desses esclarecimentos, desses apelos grandiosos, perpassa por esses acontecimentos difíceis a voz de Deus, nos lembrando para que ouçamos o Cristo, a mensagem do Cristo. Qual é a mensagem do Cristo, senão a mensagem das leis de Deus que está no Evangelho? Excelente, não é? Nossa, como nos enriquece. Sabem que às vezes, por algum motivo, dar aqui um testemunho também, eu posso estar com dor de cabeça ou não me sentindo muito bem, e depois desse trabalho some tudo. Realmente a gente faz aquele trabalho de renovar a nossa vibração, que às vezes durante o dia ela vai caindo. Como é importante a gente poder beber da água do Evangelho e nos aproveitarmos das interpretações tão felizes que Emmanuel nos traz e esses convites à reflexão para a nossa vida. Então a gente tem muito que agradecer e é o que vamos fazer agora.
que agradecemos o sol, mas também é bom agradecermos as nuvens, porque afinal, no momento das nuvens, vem a voz de Deus lembrando que Ele está conosco também nesses momentos. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos levares contigo ao Monte Tabor e podermos sentir no nosso coração o mesmo encantamento que sentiram os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, Senhor. Nos sentimos como eles, sem saber o que fazer diante de tantas bênçãos. Mas o Senhor me lembra, e o Senhor lembra todos nós, que precisamos fazer o que a voz que atravessa a nuvem e nos chega nas dificuldades, nos diz, para nos lembrarmos de Ti, Senhor, e buscarmos o Evangelho que nos trouxeste. Sustenta-nos, Senhor, nas nossas lutas. Ajuda-nos, Senhor, no momento das nuvens e tempestades, para que continuemos singrando o mar da vida, Te seguindo como farol, a fim de alcançarmos, Jesus amado, o reino de Deus que está em nós. Que a Tua paz esteja sempre conosco, Senhor, e com todo o nosso irmão de humanidade. Em especial Te pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos, onde quer que estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.